Dias atrás eu recebi uma dúvida de um colega em que ele me perguntava quais as dicas que eu poderia dar para ele realizar um procedimento de cirurgia de terceiro molar inferior que estava aparentemente com íntima relação com o canal mandibular. E daí eu passei as orientações, ele prometeu até que vai dar nos feedback em breve, quando ele realizar a cirurgia. Só que vários de vocês pediram para, professor, o que é que o senhor faria nesse caso? Porque o senhor acabou suprimindo uma parte da informação das dicas que o senhor passou para essa pessoa. Então decidi fazer esse vídeo porque vai ajudar muito você que está aí do outro lado sobre tanto diagnóstico em relação a esses terceiros molares, como também algumas táticas que a gente pode realizar como opções de tratamento para cirurgias desses terceiros molares, tá certo? Acompanhe o vídeo que eu vou primeiro mostrar através da tela do iPad e depois eu vou colocar um pedacinho de uma aula que eu dei no Congresso Brasileiro de Especialidades Odontológicas em relação à temática de quais as condutas mais atuais para a exodontia de terceiros molares. Bem, pessoal, aqui para ilustrar para vocês como é que a gente avalia, né, uma tomografia de terceiro molar relacionado ao nervo alveolar inferior, que tem uma íntima relação, uma relação de proximidade, né, anatômica muito elevada. A gente pode notar que essa paciente que chegou com queixa principal de dor bilateral na região mandibular, onde a gente vê os dois terceiros molares, especialmente do lado aqui, especialmente do lado direito, tá? E a gente consegue notar nessa reconstrução panorâmica que há sim uma íntima relação, mas que deve ser confirmada numa análise 3D, tridimensional, em que aqui nesses cortes axiais a gente já começa a verificar uma proximidade do canal mandibular ligado, ou seja, contato direto com as raízes desse mesmo dente. A gente pode ver aqui entre as raízes dele. Isso significando então que há uma chance elevada de a paciente ter queixa de dor no transoperatório, podendo ser às vezes até impeditivo da remoção desse dente. Vamos ver agora outros cortes. A gente pode ver que continua aqui, tá? Essa relação, desculpa, do canal, tá aqui descrito. E dessa forma, a gente acaba tendo a certeza de que colocar essa paciente para cirurgia, a gente deve dar preferência a algumas opções. Opções essas que eu vou ilustrar agora. Como eu havia dito, falar um pouquinho dessa aula que eu ministrei, né, nesse Congresso Brasileiro de Especialidades Odontológicas. O que é que a gente tem de evidência científica atual em relação à cirurgia de terceiros molares? Bem, de forma sucinta, se a gente for olhar, tem várias indicações preventivas para a gente remover os terceiros molares, como doença periodontal, cárie, pericorarite, reabsorção radicular, cis de tumores, como também fraturas mandibulares. Mas a gente precisa entender o seguinte, que independentemente de indicação, o que é que a gente faz quando há uma íntima proximidade com o nervo alveolar inferior? Esse caso eu recebi ontem no consultório e a paciente ela estava justamente com dúvida porque foi me encaminhada por uma colega que acreditava que não teria condição de fazer essa remoção desse dente, uma vez que ele aparentemente tem realmente uma relação íntima com o canal mandibular. Se a gente for olhar na literatura, fala-se de que a gente tem realmente várias alterações de imagem no exame 2D, como uma panorâmica, que podem representar essa íntima relação consequentemente, o risco de lesão nervosa. Olhando aqui, a gente vai ter estreitamento do canal. Em 2, a gente tem também aqui o estreitamento das raízes. Em 3, um desvio ou deflexão do canal. Aqui em 4, uma curvatura de laceração de raízes. E 5, na região das raízes, a gente vai ter uma sobreposição em relação ao nervo alveolar inferior. E no 6, um obscurecimento, um escurecimento dessa área. Quando a gente trabalha mais na literatura, vai assim procurar mais a fundo, fala-se de que
aquela deflexão, escurecimento e interrupção da lâmina dura são os casos em que a gente tem, em tese, maior risco de ter lesão nervosa. Mas, quer que eu seja sincero, toda vez que vocês pegarem um exame desse, vocês vão ter que obrigatoriamente pedir uma tomografia. Não tem mais cabimento. Hoje em dia a gente está realizando exodontias nesses níveis sem solicitação de uma tomografia. Ah, professor, que o paciente não tem condição. Aí você causa uma lesão nervosa, ele te processa para você ganhar aqueles R$ 50 do plano ou até menos da clínica popular. Pense nisso. É melhor você não fazer para não se meter em furada e enrascada. Então as opções que a gente pode dar de tratamento vão ser exodontias, coronectomias, retenções que a gente pode acompanhar. Vocês vão ver o white paper da Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, fala da possibilidade da retenção com acompanhamento. Exposição cirúrgica para muitas vezes uma olectomia para verificar se esse dente consegue irromper ali na boca, erupcionar, melhor dizendo. Reposicionamento dentário, transição dentário, mascularização quando tem lesões associadas. São várias as opções. Vamos nos concentrar nessas 3 primeiras, que seriam as mais utilizadas. A exodontia, só que a exodontia, via de regra, a gente remover, não é tão simples quanto o dente, muitas vezes uniradicular pode ser, a gente vai ter complicações inerentes a só tentar a exodontia tradicional nesses casos. Então, é válido ressaltar que é uma opção que, nesse caso desses sisos, a gente deixa como última escolha, a exodontia tradicional. Se a gente for olhar então esse white paper, que é um guideline, que foi publicado no ano de 2016, ou seja, ainda é recente, fala lá do seguinte: sabe-se que há várias possibilidades de remoção terceiro molar, como a remoção total, parcial, que é a coronectomia, retenção, com acompanhamento radiográfico, a exposição cirúrgica, tudo aquilo que eu falei anteriormente. E daí eles falam que a evidência científica atual sugere que dentes com associação com doença, problemas, como por exemplo pericordarite recorrente, remove. Agora, dentes que não têm doença, eles recomendam acompanhamento. Só que veja bem, há uma possibilidade disso trazer problemas futuros. Olha esse caso aqui, de uma cliente que eu ainda nem removi o dente por receio da mesma, pois ela melhorou com medicação. Só que ela, querendo ou não, ela tem esse problema intermitente. Vez ou outra volta e ela fica na base de anti-inflamatórios e ou analgésicos. Bem, um paciente de 42 anos que no passado clínico recomendou a manutenção. E vocês podem ver aqui o grau de impactação severo e relação íntima com o nervo. Por conta disso, problema para remoção. Por quê? A gente vai olhar na literatura, o risco não é só aqui da relação íntima, mas também ele é acrescido de quando o paciente tem mais idade, vai dificultar, porque vai ter menos espaço de ligamento periodontal, um osso mais resistente, mais rígido, vai aumentar consequentemente as taxas de complicações e isso vai tornar a cirurgia mais difícil e a probabilidade é que a gente tenha maior morbidade. Então, do edemetrismo é mais provável de acontecer. Tudo bem que infecções, alveolites não vão ser tão comuns, mas aumenta também o risco. Lesões nervosas nem se fala, lesão até do nervo lingual, devido a você ter que tracionar por mais tempo para remover um dente mais difícil. E até em casos mais severos, uma possível fratura de mandíbula também pode acometer o paciente. E continuando, só para vocês entenderem, nesses casos aqui, em que a gente tem um risco aumentado, a chance de, na exodontia tradicional, com broca, remoção completa do dente, de ter lesão nervosa, ela é em torno aí de 5%. Agora, veja bem, se na radiografia panorâmica, alguma daquelas nuances que a gente viu alguns slides atrás, elas puderem já ser verificadas, que aqui nesses trabalhos eles falam de que esse dano ao terceiro molar aqui, que pode gerar em torno de 5% de lesão, é naquele caso em que você nem se preocupou tanto pelo fato de que não tem uma relação íntima. E ainda pode acontecer. Agora, no caso da relação íntima,
a gente vai ter um risco muito mais aumentado de temporariamente 19% e permanentemente 2%. Ou seja, paciente que naquele lado que aconteceu não iria mais sentir metade aqui do lábio. Alguns chamam de parestesia todos os problemas, só que às vezes é só uma hipoestesia, que é uma diminuição da sensibilidade. Ou até realmente uma anestesia permanente, não tem mais nenhuma sensibilidade e não é acompanhada nem de dor, nem de queimação, nem de sensações estranhas, que seria no caso da parestesia. Por isso que um procedimento que é, desde aproximadamente 2004, crescentemente utilizado é a coronectomia, porque ela diminui vertiginosamente o risco de causar a lesão nervosa nesses pacientes, que nada mais consiste do que a remoção da coroa, deixa o remanescente aqui de raiz, para que durante os próximos 6 meses aproximadamente haja a manutenção do movimento de erupção desse dente e se distancie do nervo alveolar inferior. A taxa de complicação, então, da lesão nervosa com a coronectomia cai lá pelo que a gente tinha de 19% para em torno de 0 a 9,5%, em que se fala muito que hoje com o uso do piezo ainda diminuiu mais ainda esse risco. Aqui um caso só para ilustrar, vou colocar esse caso ainda no feed, só para vocês verem, o paciente desse lado foi verificado, lado direito, aqui nessa reconstrução panorâmica, que havia uma relação, foi confirmado nos cortes axiais e coronais. A gente pode ver que aqui é um outro caso, só para exemplificar, porque a imagem está melhor do que daquele, vários lugares que a gente tem íntima relação, certo? E essa íntima relação denota risco cirúrgico de lesão permanente ou temporária. Então, nesses casos, aqui outros cortes, a gente está vendo corte axial, cortes coronais, vejam a íntima relação com as raízes desse dente. Então, nesses casos aqui, a indicação é a remoção com algum auxílio, como o piezo, vou mostrar agora, ou a coronectomia, que coloca em menor risco ainda. Ah, professor, mas a tecnologia piezo ela veio para ficar e ajuda bastante. Sim, ajuda bastante, mas ainda é inacessível para muitos. Um detalhe que é bom relembrar para vocês é o seguinte: não esqueça do termo de consentimento livre e esclarecido, principalmente quando forem realizar esse tipo de exodontia. Porque lá no consultório, por ter especialização de odonto legal, eu estou com 2 casos de colegas que estão sendo acionados judicialmente porque removeram dentes, sisos, e o paciente teve lesão nervosa aparentemente permanente em um caso, porque já tem mais de ano, e em outro caso aparentemente temporária. Tanto que eu também tenho que levar isso em consideração na assistência técnica desses casos. E o que vale ressaltar é que nenhum dos colegas aparentemente tinha conversado com o paciente ou não tinha nada por escrito. E aí é onde o paciente ele realmente vem a acionar judicialmente e reclamar. Aqui, só para ilustrar, a piezocirurgia, o aparelho de piezo, a gente vê que ele não é igual à broca, então ele é um aparelho de ultrassom, só que chamado de ultrassom cirúrgico, e daí ele consegue fazer a osteotomia entre o dente e o osso, facilitando sua remoção. Nem em todo caso, como esse aqui que eu estou mostrando, o piezo consegue realmente fazer a exodontia por completo do dente. Depende muito da potência. Aqui foi usado um desse da SNK, não é o mais potente. O mais potente é da Mectron, mas esse é o mais acessível, porque ainda são aparelhos caros. O Mectron custa entre 45 e 55 mil e um NSK desse fica por volta de seus 30 mil. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Deixem aí suas sugestões, suas dúvidas e a gente vai respondendo, se possível, através de vídeo. Valeu e até o próximo.